Nossa. Dona Sandra. Pedir para a senhora fazer a oração. Bora lá? Senhor Jesus, querido, controle dos pais, mais uma vez ao nosso estudo desta noite, com o vídeo falatório para nosso trabalho que temos aqui. Rogamos as bênçãos de Jesus, em o amparo, o apoio, a ajuda, a orientação espiritual dos nossos queridos todos, para que cada um de nós consiga verdadeiramente concentrar e dar o melhor de nós em favor de nós mesmos, quando nós estamos estudando e aprendendo alguma coisa. E também em favor de nossos irmãos que aqui comparecem para estudar com força ou para receber apoio e ajuda pela educação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai as nossas ofensas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos males. Amém. No mapa dos compromissos, não figuram as injunções mais aflitivas e nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a aplanar, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. A ação do amor brinda o ser com excelentes ensanchas de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas o malogro de alguma aspiração, o desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, as dores dos processos de desgaste orgânico e mental, sem as quedas profundas dos calabouços, das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis. Antes da gente continuar, quando eu li isso aqui, essa semana, eu sempre gosto de ler antes de vir para cá. E o português, ele é cruel, né, gente? Injunções são ordens, então não figuram nas ordens mais aflitivas, nem nas conjunturas. Conjunturas são circunstâncias. Então, no mapa dos compromissos não figuram as ordens mais aflitivas, nem as circunstâncias traumatizantes e irreversíveis. O que eu entendi disso aqui? Eu entendi que os nossos compromissos, eu entendi isso. Vocês me ajudam, pelo amor de Deus, se eu estou errada. Eu entendi que os nossos compromissos aqui, nós não é tudo que a gente deve, que a gente vem resgatar aqui, não. Os nossos sofrimentos é só parte do que a gente tem compromisso. Não vem tudo, não, porque seria traumatizante para nós se viesse tudo de uma vez. O que é necessário para o momento, né? Nem a mais nem a menos. Eu entendi isso. O que a gente é capaz de viver com proveito. Porque muitas vezes a gente conhece histórias de algo. Eu conheço, inclusive, um histórico terrível de crimes, todos os tipos que você pode imaginar. Crimes assim, mais dezenas de mortes, por exemplo. Aí, já imaginou a pessoa vir para resgatar tudo isso de uma vez? Seria traumatizante, igual ela fala comigo. É pior que traumatizante, não dá conta. Esse seria um dos motivos da gente não lembrar. Se a gente lembrar tudo que fez, para cometer crimes, a gente vê muitas situações, comete por atacado, aquele montão. Mas na hora do resgate,
Eles uma discreção. Tá, nesse caso aí, esse cara que está falando, tá, ele vem, faz as prestações, aí vem com alguma coisa. Na hora que ele está do outro lado lá, ele não sofre, ele não paga nada, ele fica lá numa boa? Não. Hã? Sua consciência. Tá, se sofre, agora eu pergunto para você o seguinte, por que no mural lá tem aquelas quadrilhas, aqueles chefes de quadrilha, aquelas, lá mesmo eles montam lá, mal lá, e vai fazer mal aqui, ali, estão tudo numa boa lá. Você sabe disso. Que existe isso. Sabe, mas tem espíritos que eles não querem ainda mudar, eles ainda não tomaram a consciência de mudança. Então, mas eles estão lá, tudo bem, eles não querem mudar, mas eles, entre aspas, estão numa boa, não tem sofrimento, não tem castigo, não tem nada. A sua Você consciência. mas a consciência. Você já viu bandido, já viu esses cara ruins, esses políticos ruins, ter consciência? Esses caras não têm Mas consciência. a hora que ele vai em si, a consciência própria. O processo continua de lado. É porque nós temos a doce ilusão de morrer acabou. Vai acabar todo Não mundo. acaba, continua do mesmo jeito. Eles vão com essa mentalidade para lá. Na hora que eu morrer, eu vou ficar de boa. Ou morreu, acabou. Enfiou lá no buraco, acabou. Só que a vida não acaba. Ela só vai continuando. Então, enquanto você não cai em si e não toma consciência daquilo, é a mesma coisa, por exemplo, um adolescente que sai com a turma e estão usando maconha ou outro tipo de... Está tudo certo ali, porque na consciência dele ali está certo. Mas quando ele cai em si lá na frente, eu falo, nossa, poxa, eu perdi tempo. E não é bem assim, não, que ele fica de boa, não. Por exemplo, aquele do livro de André Luiz, que a mãe foi resgatar ele lá, no umbral, que ele era chefão todo poderoso, ele tinha um sofrimento terrível dentro dele, porque ele tinha um amor por uma moça, ele amava tanto ela, que ele não conseguia esquecer ela. Ele podia mandar em todo mundo lá, mas o amor da vida dele era ela. Então, ele tinha obsessão por ela. Ele tinha obsessão. Então, enquanto ele não visse ela sofrer, ela se prejudicar ela, o amor dele, se transformou em obsessão. Então, ele sofria com essa obsessão também. Toda vez que ela melhorava, que ela tinha uma melhora, ele sofria. Era o sofrimento, ele sofria. Sofria de amor e sofria de obsessão. É por isso que eu não culpo os obsessores, entendeu? Eu não culpo no bom no sentido de, por exemplo, o cara, por exemplo, sofreu na sua mão, quando estava encarnado. Aí, morre, e aquele obsessor que nem fez com o Divaldo, e fica aqui. Né? O Divaldo perdoou, porque nem todo mundo vai ser um Divaldo da vida. Agora, a gente não culpa o obsessor, porque ele não sabe o que o obsessor passou. Melhor, ele perdoou o Divaldo. Não, perdoou por causa da mãe. Mas eu digo assim, porque o Divaldo... Mas você viu? Porque se é com um outro cara ruim, o cara não tá nem aí, filho. Quer que o cara se explora. E nesse momento, ele caiu em si. Enquanto eu estava infernizando de volta 40 Ele caiu em si por causa da mãe dele. Sim, mas o que falou mais alto que ela fala aqui? Ó, a ação do amor. Ação do amor. Eu te falo isso, eu tenho um caso que eu conheço de uma determinada trabalhadora espírita de uma casa, teve o fim do relacionamento dela, e aí, né, dentro dos trabalhos de desobsessão, um dia o espírito se manifestou. Ele obsediou tanto o ex-namorado para eles terminarem, porque quando o indagou para ele, mas você teve algo a ver? Ele falou, eu amo ela tanto que eu não vou deixar ela para ninguém. E aí, quando ele né, orientando, falou assim, mas você pode amar ela de outras formas. Como? Como um filho, eu não posso. Se eu puder ter a oportunidade, eu quero. O que blindou ela e o ex, não estão juntos, mas o amor, que foi um desses casos. Ele interferiu. E sempre aconteceu alguma coisa para mim, tem alguma coisa errada. Esse menino não é assim. Do nada, ficava estranho, né? Eu também, na época, não estava dentro daquela espírita, eu não tinha assim, posta uma coisa, né?
E aí, ao longo do tempo, foi se descobrindo isso. Então, aqui, ela fala mais aqui embaixo que o amor brinda o ser como excelência em santos. Alargamento. Obrigado, tá? De alterar para melhor o seu desempenho. Mais uma vez, o amor, ele vai melhorar a pessoa, só que uma hora ou outra vai cair sim. Seja alguns mais rápido, outros vão levar um tempo maior. Portanto, aqui acontece muito. O Espírito veio uma vez, de repente eu estou aqui de novo, reclamando, brigando, e uma hora ele aceita. Olha, eu não. Eu escutei um audiobook de um livro uma vez. Agora eu não vou me lembrar o nome do livro. Mas a história é mais ou menos assim. Uma senhora que não precisava reencarnar mais, ela reencarnou para receber aquele filho que ele era difícil, ele já tinha sido assassino, enfim, outras vidas, e então ela veio para ver se ela conseguia pôr ele no caminho para ele não ser transferido para outro planeta. E aí chegou aqui, ele desvirtuou de novo, não deu conta e acabou sendo morto numa troca de tiros com a polícia, né? E automaticamente ele foi para outro planeta. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Mesmo às vezes, a pessoa vindo para tratar a outra com amor, para ver se ela sai daquilo, é escolha. O espírito tem o livre-arbítrio. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Ele ainda não despertou para esse amor, para esse sentimento. Ele ainda está lá Então, ele foi para um planeta inferior, né? Para começar a viver de novo, para ele ver se ele aprende. Né? E ela falou assim, olha, quando ela foi para o plano espiritual, eu fiz de tudo. Mas ele escolheu esse caminho. Eu só posso ir até onde o outro deixa. E aí eu posso fazer a minha parte. A parte da utilizadora de programação eu não posso fazer. E Deus é a mesma coisa, ele faz a parte dele. A minha, se eu não fizer, ele não pode fazer por mim. E aí é uma escolha minha fazer o certo. Exatamente. Então, assim, mesmo de lá, eles têm a opção de se arrepender, mas às vezes o ódio é tão maior do que qualquer outra coisa, a raiva, que não permite ele enxergar que ele pode melhorar. E às vezes não. Todas as pessoas nessa situação ali não conseguem compreender que a maior vítima do ódio delas É elas mesmas. são elas próprias, entendeu? Não, e assim, a gente está falando aqui de espírito, tá? A gente faz isso todos os dias. E eu vou dar um exemplo do que eu fiz em relação ao brechó. Eu estava aqui arrumando, eu estava cansada, eu estava exausta, estava irritada com algumas coisas, outras me deixaram extremamente chateadas no dia da arrumação. E aí, eu já vinha conversando comigo mesma, eu tinha comentado com a Glaucia no dia que eu estava arrumando, eu falei, esse vai ser o último brechó, eu não aguento mais. E aí, no dia do brechó, eu tive 2 crises de choro. Eu chorei muito, mas é porque eu estava com muita raiva das coisas que tinham acontecido. Eu estava com dor na coluna, eu estava cansada e com raiva. E na sexta-feira eu falei para o Wellington, eu falei assim, olha, não vou mexer com isso mais, chega. Ele falou, você está abandonando. Eu falei, quer dizer, ele podia falar o que ele quisesse, que naquele momento eu não ia concordar com ele. Entendeu? E aí eu cheguei aqui no sábado disposta a falar que eu não ia mexer mais. Chega, eu estava cansada. E as coisas foram, o dia foi passando, as coisas foram acontecendo,
as pessoas vieram conversar comigo e foram conversando comigo, as coisas foram... E eu olhava as pessoas assim e pensava assim, não sabe você que é o último brechó. E assim foi passando o tempo. Quando foi no final do dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que você tem, mas eu quero te contar que isso aqui, esse dia, é o único dia que eu posso vir, é o único dia que eu tiro para mim. E eu venho aqui fazer as minhas compras. Então, eu queria te agradecer por fazer isso aqui, porque isso aqui me melhora. Cada vez que eu venho aqui, eu converso com você, converso com as pessoas, e eu fico bem. Aí eu escutei um amigo espiritual, e você vai parar de fazer isso? E aí as coisas foram acontecendo de uma maneira que foi me mostrando que eu precisava continuar. Aí o rapaz que cantou chegou e falou assim, ó, você já programas do ano que vem, e eu pensando assim comigo, como assim? Programas do ano que vem, que aí você me manda as datas, eu já separo as datas para vir cantar. Eu, beleza, me dá seu contato. Então, quer dizer, tudo aconteceu para que isso não acabasse. Pessoas me abraçaram, pessoas conversaram comigo, pessoas falaram que aquilo estava muito bom, que estava tudo muito bem, que não sei o quê. Então, no final, eu só agradeci. Porque, no final das contas, o brechó não é meu. O brechó é do centro. Eu só não queria estar à frente do negócio. Mas, se esse precisar de coisa na minha mão, eu dou conta. Né? E a casa precisa. Então, eu vou continuar fazendo brechó. Certo? Então, assim, eu acho que a gente faz isso todos os dias. Por que eu contei tudo isso? Para gente ilustrar isso aí. Não é só os espíritos que estão de lá. A gente faz isso. A gente fica com raiva, a gente fica com ódio, até que você acalma, para você raciocinar sobre aquilo e falar assim, não é bem assim. Você já fez muita, desculpa a palavra, mas muita cagada. Né? Vamos continuar? A ação do amor brinda os... Eu já li esse parte? Já. Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal por acreditar o candidato ser este o meio mais eficaz para a sua felicidade próxima, liberando-se da canga rude da inferioridade moral. Poder-se-á identificar essa providencial escolha na resignação e coragem demonstradas pelo educando e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas. As provações se manifestam dessa forma, de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa, com que equipam aqueles que experimentam para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. Resumindo, a gente tem que ser exemplo. As pessoas seguem esse... A gente não está tentando seguir o exemplo de Jesus. Então, a gente só vai mostrar para outras pessoas, não falando, mas através de ações e desejos. Geise, sobe o texto. Então, assim, ó, o que é, né? É o que eu falei para você mais cedo. É o que eu falei para você mais cedo.
Não adianta você falar não faz se você faz. O seu neto, por exemplo. Mãe, faz isso. Não, aquela frase. Minha mãe antigamente falava uma frase, né? Que não rolou, não. Você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não acontece. Eu me pego fazendo exatamente o que minha mãe fazia e hoje eu fiz isso. E eu detestava que ela fazia aquilo comigo e eu estou fazendo com os meus filhos. Entendeu? Por exemplo, eu já estava lá lavando a louça, ela passava e falava assim, mas é para fazer direito, viu? Eu fiz a mesma coisa. Então, quer dizer, é exemplo. Tem um ditado popular que diz que um exemplo ensina mais do que 1000 palavras, não é? Exatamente. Então, assim, essa coisa de falar, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não existe. Isso tem que ser eliminado. Mas, ao mesmo tempo, um exemplo vale mais que 1000 palavras, mas não vale sempre. É aquela Mas questão. não vale sempre. Depende do outro também ter um exemplo. E aceitar o exemplo. Você pode, às vezes, ficar a vida inteira, 30 anos, e a pessoa não aceita. Mas aí, Não faz. Mas isso é problema dela. É aquela história, né? Você acha que pode ir até onde ela Exatamente. Isso é problema dela. O outro não é do outro. mas o que acontece? Pode até ser que ela não siga alguns eventos, por conta da personalidade forte, por coisa que ela trouxe do passado. Mas vira e mexe, ela se pega fazendo alguma coisa igual. Não, pode ser que não seja tudo, mas faz. Eu vi essa semana passada. Uma dessas novelas que está passando aqui, seria o nome que eu vi. Mas me chamou a atenção. Uma mulher, ela, marido, o filho e uma filha. Ela lutou a vida inteira para poder ensinar todo mundo a fazer as coisas certas e não tem jeito. Aí chegou um momento, vamos assim, no título popular, ela sentou todo mundo, escreveu, falou tudo e, inclusive, falou como que ela se sentia em relação aos abusos e aos desaforos deles e falou que estava indo embora de casa, catou uma linha e foi embora. Não sei que novela que é, não. É uma dessas que está passando aí. Eu só sei que depois ela é muito pouco dinheiro, ela arrumou emprego num restaurante lá e foi trabalhar no restaurante. E aí, a família ficou em casa. Aí, eles tiveram que se virar. Na hora de se virar, porque eles deram conta de se virar de alguma forma. O que a mãe fazia? Ela fazia assim, assim, assim. Então, vamos fazer igual. Aí, ficava lá os três discutindo ali. Não, a mãe não fazia assim, não. Tem que fazer assim, assim, assim. Não, ela sabia o que ela estava fazendo, porque é assim que ela fazia. Então, teve uma passagem ali, sabe? Eles lá, deixando dentro de casa. Só que aconteceu o seguinte: ninguém dos três assumiu o lugar dela. Todos foram atrás. Não, eu vou fazer isso, você faz aquilo, e que fulano mais o outro. E antes ela era com carne da casa, entendeu? Então, inicialmente, parece que o que ela tinha feito, exemplificado, no caso, para estruturar a família, não tinha valido de nada. Mas quando ela estava mais lá, valeu. Eles demonstraram que tinha pedido alguma coisa. Eu achei super interessante de pedir essa colocação da caso aí que eu vi da novela. Às vezes a gente os filhos da gente, cada um tem uma personalidade. Você pode até falar que você cria igual, eles não vão fazer igual. Cada um é único, né? Então, a Yasmin está aqui, né? A Yasmin às vezes até fala assim, eu mimo demais os outros dois. Mas é porque não é que eu mimo. É outra geração. Outra geração.
Algumas coisas que eu fiz com ela, eu vi que não estava certo. Que não precisava ser daquela forma, né? Outras coisas eu continuo fazendo do mesmo jeito. Então, assim, e não adianta eu querer fazer do mesmo jeito que eu fiz com a Yasmin com o Fábio, porque ele não é a Yasmin. Se eu faço com o Fábio, ele espirrar 5 vezes mais do que quando a Yasmin faz as coisas. Mas fica mimando a Juju. Mas fica mimando a Juju. Olha que tem momentos que eu não mimo, tá? Não mimo. Então, assim, até porque eu acho que achar que tem que fazer tudo na minha casa, vai não. Então, assim, as coisas, as pessoas são diferentes. Não adianta eu querer obrigar, por exemplo, a Fernanda. A Fernanda é toda dramática. Se eu falo com ela o jeito que eu falava com a Yasmin, ela chora uma semana. Minha mãe não me ama, minha mãe não gosta de mim. E ela chora mesmo. E ela chega perto de mim e fala assim, mamãe, você falou daquele jeito que você me magoou tanto. É diferente. Eu falava as coisas com a Yasmin me olhava assim, virava a cara. Tô mentindo, Yasmin? Não. Então, assim, eu falava as coisas com ela, ela ficava emburrada, mas ela saía e fazia. A Fernanda, ela senta na cama e vai chorar. E o Fábio simplesmente não faz. Então, assim, cada um é de um jeito. Não dá pra... Só que você tem que ser exemplo. Tem coisas que dá para ser exemplo. Bora continuar? As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho do espírito. A eleição de certas injunções mais difíceis do processo evolutivo representa um ato de sabedoria, tendo-se em vista a rapidez da existência corporal e os benefícios auferidos que são de duração ilimitada. Considerando-se a vida sob o ponto de vista casual, das origens eternas, as ocorrências na esfera física são de breve duração, não se alongando mais do que um curto período que ultrapassado deixa as marcas demoradas de como foram vivenciadas. Vale, portanto, quaisquer empenhos, os sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma, advindos das anteriores atitudes insensatas. Quer comentar, né? Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. Os compromissos negativos, pois, ressurgem no esquema da reencarnação como provações lenificadoras que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. Então não adianta, né? Tem que trabalhar. Sem reclamar. Sem Sem reclamar. reclamar com o pior. Já perdi meus bônus, hora, tudo? Não foi nada de bom, tá tudo certo. Explica melhor aí. O que é mais que ela está falando nesse pedaço? Vamos lá. Toda aprendizagem, a gente precisa se esforçar de alguma forma, né? A criança, para aprender a ler e escrever, ela tem que se esforçar, insistir. E a mesma coisa a nossa aprendizagem enquanto espírito no processo reencarnatório. Então, a gente precisa assimilar aquele momento e isso propõe esforço. Porque se fosse só reencarnar e esperar o tempo passar, seria muito fácil, né? A gente estaria tranquilo. Só que o que eu fiz lá atrás de negativo, eu tenho uma oportunidade de reparar isso de alguma forma. Por mais que em suaves prestações, como a dona Sandra falou, né, não é tudo de uma vez, eu acho que se for tudo de uma vez, a gente ia ficar assustado com as nossas atitudes. Está todo mundo doido, né? Porque a gente não tem nem noção
Mas isso exige esforço. E o que eu fiz de negativo pode se tornar algo positivo. Vai de escolha. Assim como algo positivo, se eu fizer uma escolha errada, ele pode se tornar algo negativo. Eu escutei uma frase essa semana, faz todo sentido nisso que você está falando. E aí a gente torna a falar, né? Quando eu passo a enxergar um problema como uma escola de aprendizados, a gente para de reclamar. E aí a gente passa a fazer a reforma íntima. Porque a gente passa a olhar, quando normalmente você está focado só no problema, você fala só do outro. Porque o outro fez assim, porque o outro fez assado. Você não olha para você e fala assim, o que foi que eu fiz de errado e eu estou passando por isso? Porque se eu estou passando, eu tenho minha parcela de culpa na história. Pode ser que eu não esteja passando sozinho. Aliás, quando que a gente passa alguma coisa sozinho? Porque a gente veio nesse mundo para conviver com as outras pessoas. Mas qual é a minha parte, a minha parcela de culpa nessa história? Eu aponto o dedo para o outro, porque o outro é bagunçado, porque o outro é desorganizado, porque o outro é safado, porque o outro é não sei o quê. E eu sou o quê? Muito isso que você falou, E um pouco mais. né? A gente só vê no outro o que é a gente mesmo. Exatamente. Você vê tudo isso, né? Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar que os problemas que a gente está passando é a escola de aprendizado que a gente tem que seguir, a gente para de reclamar. Porque a gente para de olhar para o outro e passa a olhar a nossa parte. O que eu tenho que fazer para melhorar? E é onde ela fala da moral. Porque como é que eu tenho... Por que eu posso falar que ela está errada se eu não tenho moral para falar isso? É mais fácil apontar o dedo do outro. E a gente esquece que E aí, quando a quando gente... faz isso pro outro, ó, eu tenho 3 voltados para. Então, a gente tinha que olhar mais para a gente mesmo. E aí, quando para olhar onde dói, você está vendo no outro os seus efeitos, só que você não está enxergando isso. Exatamente. É igual quando você tem que magoar, você só pode falar. O que eu fiz para outra pessoa, ela me magoar. Porque ninguém te magoa quando você está Que graça! Quando você está de joelho rezando, alguém te magoa. O que eu fiz? Então, quando a gente é magoada, a gente também teve alguma atitude que a outra pessoa não magoou. Então, você só lembra do que amava você. E fica remoendo, né? E eu aqui removo. Depois falei, mas eu fiz a boa. Então, e aí a pergunta, né? Você só toma o veneno se você quiser. E eu vou beber mesmo. As expiações, todavia, são impostas irrecusáveis por constituírem a medicação eficaz à cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Ou seja, o remédio é amargo, mas é o que te faz bem. E nem é tão amada. Por isso que as aguinhas daqui ficam amargas. Sobe o texto, gente. Semelhante ao que sucede na área civil, o delinquente primário tem crédito que lhe suaviza a pena, e mesmo ante os gravames pesados, logra certa liberdade de movimento sem a ter totalmente cerqueado. Nossa, onde que eu tinha cerqueado? Né? Tá tudo certo, né? O reincidente é convidado à multa e à prisão domiciliar conforme o caso. No entanto, aquele que não se corrige é conduzido ao regime carcerário e, diante das leis mais bárbaras, à morte infame. Ou seja, você errou uma vez, você tem uma oportunidade de corrigir o erro, você está insistindo. Você está insistindo, é aquela história. Quanto mais vai fazer, mais vai se afundando. E aí, depois, não dá conta que sai do lamaçal. O que eu entendi aqui também, trazendo aqui o espiritismo,
é que certas prisões aqui no mundo, no nosso planeta Terra, certas prisões, você faz alguma coisa e você não vai para a pena de morte, mas, infelizmente, existe a pena de morte em alguns lugares. Aí, esses lugares que existe a pena de morte, você faz uma coisa muito grave, você vai para a pena de morte. Aí, trazendo para o Espiritismo, se nós estivermos errando demais, acredito eu, pela leitura aqui, que somos retirados até antes da hora. Não é isso, não? Aqui? Pode, Tá vendo, pode. ó? Num caso muito Reincidente, grave, sim. que está falando, o semelhante sucede a áreas, que está falando que é igual Eu estou ao civil. comparando, né, Ele a está questão da comparando, vida da terra. então a gente pode ser retirado antes que É aquela história. fique pior. Você errou a primeira vez no terra, não, você vai pagar uma multa, você está passando alguma coisa nesse sentido. Você errou de novo. Você vai ficar lá na sua casa, não pode sair a porta de Jesus. Você continua errando, não tem que fechar lá, mas Aí continuou pena de morte em alguns países, infelizmente. E existe, não sei se, infelizmente não, felizmente, existe o espírito também, que eu já li alguns livros que o espírito foi retirado antes, porque senão ele ia agravar mais ainda a pena dele. às vezes é melhor você parar por ali do que haver mais dele. Né? Eu vi uma situação de um casal que, assim, o casamento precisa terminar, porque eles vão contrair muito mais déficit que já tem, porque está piorando a situação. E aí uma pessoa da família veio conversar, eu falei, olha, a situação está ficando de um jeito tão insustentável que é melhor terminar esse relacionamento agora. Enquanto não são inimigos. Não, porque já são inimigos dentro de casa. Antes que piore e um mate ao outro. Então, eles, em vez, eles vieram, eu acredito eu, né, com o intuito de resgatar algo lá de trás, hoje como um casal, só que está piorando o que tem lá atrás. Então, às vezes é melhor parar, senão, em vez de diminuir o teto, vai aumentar esse teto dele. Onde você parou? Guardadas. Lê mais esse e a gente encerra. Guardadas as proporções, nos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido a provações, enquanto que, na última hipótese, a expiação rigorosa, porque o amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justas do que as dos homens, seja qual for o crime. Elas objetivam reeducar e conquistar O rebelde. e conquistar o rebelde. Não o matando, isto é, não o extinguindo. Jamais intentam vingar-se do alucinado. Antes, buscam recuperá-lo, porque todos são passíveis de reabilitação. Ou seja, aqui Deus não desiste nunca de ninguém. Por mais que No tenha... livro dos Espíritos fala que todos nós um dia vamos chegar à perfeição, né? Independente do tempo que levar. Agora deu uma confundida na minha cabeça. Eu li o livro, ou eu não entendi essa leitura aqui. Eu li o livro matando é para sempre, né? Mas retirando o espírito daquela existência é outra história. Por Né? mais que o espírito apresente dificuldades e cometa atrocidades, Deus, ele não vai extinguir aquele espírito de forma nenhuma. Porém, ele vai passar por todo o processo, algumas vezes mais rigoroso, porque ele necessita desse aprendizado mais rigoroso, mas todo mundo consegue se reabilitar. Uns com mais facilidade, outros vão demorar mais pela dificuldade. Mas Deus, sendo a inteligência suprema, criador de tudo, né, subtende-se que você quiser. No livro de André Luiz, até o ovoide, o espírito que chegou no zero que podia, ele pode ser reabilitado. Muito difícil, mas pode ser. Mas aí ele vai ganhar, ele vai levar mais difícil, tempo. vai, muito mais. A questão é que ele não regrediu. Não regrediu. Ele está estacionado. Foi só o perispírito que sofreu modificações. Sim. Por exemplo, a gente teve um caso
tipo, logo quando a gente. Isso aqui é caneta. Logo de quando a gente mudou para cá, uma pessoa que estava vindo. E ela fez um comentário da seguinte maneira: eu sei que eu não posso ir lá, porque eu sei que a dor de lá vai ser muito maior do que a de cá. E outra, eu não faço isso porque eu sei que não tem como eu destruir o meu espírito. Porque se tivesse como eu destruir o meu espírito, eu já havia me matado. Então, assim, ela tinha muita raiva guardada, muito ódio. E eu acho que as pessoas, quando elas vêm com essas provações e elas revoltam, né? E aí tem que voltar. Então é isso que fala, né? É mais rigoroso. E aí a pessoa não põe um pouquinho de amor naquilo que ela passa. E aí a revolta vai só aumentando, né? Então é muito triste isso também. Porque a pessoa simplesmente não quer existir. Quando eu estava estudando aí, teve uma parte lá que diz o seguinte, ela comentou que está lá no livro: o espírito não regride, Não. ele só progride. É isso? Ou ele estaciona. Ou estaciona ou ele progride. Por mais que ele seja ruim. Aham. Por que tem contos e causos nos livros do André de espírito que foram reencarnados de novo, só que no mundo lá primitivo, coisa está regredindo? Continua sendo ele. Ele continua sendo ele, mas por que ele volta? Igual a história que eu te contei, que o espírito do livro que é assassino mudou de planeta. Porque ele não está em condições de acompanhar a evolução aqui. O planeta aqui mudou. Então, ele precisa ir para um planeta que ele está na mesma vibração dele, para ele poder, hora que vier os recursos novamente naquele planeta, para ver se ele aprende e cresce, se ele evolui. Porque aqui ele não conseguiu. Então, mas essa progressão ou regressão não é só em bondade, é também intelectual. Quer dizer, se o cara, por exemplo, o cara hoje é um médico, só que ele fez um monte de barbaridade, assassinato, um monte de coisa, aí ele vai lá para o mundo, lá os homens das cavernas de novo, ele regrediu intelectualmente. Não regride. Não, ele leva esse conhecimento e às vezes ele consegue melhorar aquele planeta. E às vezes consegue promover a melhora do planeta lá com o conhecimento dele. E quando ele dorme, o espírito dele tem plena consciência de quem ele é. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Era falado muito na sempre que eu frequentava, que assim, a gente casa com aquela pessoa. E se a gente descasar, se por acaso houver algum problema igual você está falando, e tiver necessidade de separação, a gente vai, em outras encarnações, vai encarnar com aquele espírito, vai casar com ele, vai terminar o tempo que a gente tem. Eu falei, gente, eu estou perdida. Porque eu não quero casar de novo. Por coisas graves que ele fez comigo e com meus filhos. E assim, eu fico preocupada com isso. Eu não quero casar com ele de novo. Mas sempre fala, isso é verdade? Eu que a gente vai casar assim, e vai casar com aquele mesmo espírito. Mas ninguém garante que você vai casar com ele. Ele pode ser seu filho, seu irmão, Então, mas seu irmão. que vai Vai ter ter isso. filho. Se a gente separar, né? Chegou um momento, depois que eu vim aprender isso, que a gente, casamento é para sempre. Só que, quando chega ao ponto de um querer destruir o outro, a relação, isso afetar até os filhos, é bom, é melhor que separem. Né? Só que eles comentavam isso, que a gente vai vir outra reencarnação para casar com o filho, para terminar o tempo de você casar. Ó, Você tem que casar. provavelmente,
como casamento não deu certo. Então, vamos supor que ele reencarne primeiro que você, na próxima encarnação. Ele reencarna primeiro que você, mas ele faz o compromisso lá de ser seu pai, de ser seu irmão, para cuidar de você e reparar tudo que ele fez. Pode ser que, como filha dele, ele não vai entender de onde que vem aquela revolta que você sente. Sabe aqueles adolescentes que aquela revolta sem causa? Não é sem causa. Mas aí você vem como filho, e aí você fica batendo de frente, e ele vem para cuidar de minha mãe, você. a gente tem essa relação. A gente não se dá de bater de frente sempre. A gente parece duas inimigas. E, assim, antigamente era pior. Hoje, eu entendendo melhor as coisas, eu peço muito a tirar essas coisas ruins do meu coração, sabe? Para me aceitar. E eu estou começando a ver as coisas por um outro ângulo. Mas eu acredito que seja isso, sabe? Nossa, Inimizades. Com certeza. me assusta mais ou menos quando a gente casa novo. Eu casei 8 vezes já, então não vou Nessa encarnação, Oito vezes? Meu Deus do céu, meu Deus. 8 vezes? não, nessa encarnação, Não, no papel, mãe. Você queria disputar com o Fábio Júnior? acabou a coisa. Gente, vamos encerrar. É por isso que a gente está 2 anos, 4 anos aí. Né? Porque a evolução espiritual é lenta mesmo, igual vocês estão falando. Mas por quê? Porque a gente tem essa resistência aí da mudança. É por isso, e a gente acha muito difícil, e é difícil a gente fazer essa mudança, a gente não Você sabe que, assim, por isso que está 2024 anos, a gente está aí, reencarnando. você sabe que você fez um comentário? Porque eu faço terapia tem muitos anos. E a gente vai descobrindo que tem muita coisa que a gente guarda e às vezes a gente nem sabe que guardou. E a gente descobre na terapia. E uma das coisas que eu fiz, e que foi muito importante para mim, foi assim, eu passei muitos perrengues com ambas as mães que eu tenho. Porque eu tenho minha mãe biológica e minha mãe adotiva. Porque minha mãe adotiva, antes dela desencarnar, bem antes, no começo eu tinha revolta. Quando eu descobri que eu era adotada e tal, eu fiquei revoltada. Como assim alguém me deu? Né? Então, assim, primeiro veio a revolta. E com o tempo, com a terapia, com o estudo do espiritismo, eu passei a entender o seguinte. Não sei se isso vai te ajudar, porque são histórias diferentes também. Que algumas coisas aconteceram e que não foi escolha minha. Eu era muito pequena. E eu passei por muita coisa na minha vida já. Passei. Mas algumas não foram escolhas minhas. Foram as pessoas que estavam comigo que escolheram daquela forma. Então, não sou eu que tenho que resolver. Mas por aí. Principalmente entre as duas mães. Se elas tinham que se perdoar em relação a qualquer coisa, era entre elas. Eu tinha 6 meses. Então, não era eu que tinha que perdoar. Então, quando eu comecei a pensar nisso, que quando a gente é criança, quem toma as atitudes são os adultos, eu falei, olha, eu gosto mais da minha mãe adotiva. Estou apaixonada por ela. E ela também não tinha o hábito de abraçar. Toda vez que eu ia abraçar ela falava assim, o que você quer? O que você aprontou? O que você está querendo? Era sempre assim. E eu entendi que os nossos pais, muitas das vezes, eles não tinham recurso. Eles aprenderam daquela forma. Então, quem tem que mudar sou eu, não é ela.
eu passei a fazer? Toda vez que eu encontrava com ela, eu abraçava ela. Ela falava, nossa, menina, que isso é um peso. Para com isso. Eu falava assim, não vou parar. Até você aprender a me abraçar. E eu fiz isso. Até o dia que eu cheguei na casa, ela fez assim. Ela abriu os braços para mim. Eu choro uma semana. Eu choro toda vez que eu lembro. Aí, outra dificuldade. Ela não tinha o hábito de dizer eu te amo. Família, eu faço também não. Então eu chegava para ela e falava assim, mãe, te amo tanto. Eu também tinha essa dificuldade grande. Eles não tinham, assim, um cara. Então, aí- muito tempo, né? 1950. E aí, ela falava assim, ih, quando eles falam demais, o santo desconfia. Aí eu falava assim para ela, a senhora pode pensar o que a senhora quiser. Eu continuo te amando. Isso aí é uma defesa dela, de falar essas coisas, né? Ela não quer falar essas coisas. A defesa dela. Ela quer falar tudo o que você queria que ela falasse, mas não consegue. Exatamente, ela não consegue. E aí, um dia, ela teve na minha casa, antes dela falecer uma semana antes. Ela teve na minha casa e ela falou assim, você me perdoa tudo que eu fiz com você? Eu não tenho nada de te perdoar. Você fez o seu melhor com os recursos que você tinha. Você fez o que você conseguiu fazer. E quando você entende isso, não tem mais briga, não tem rixa, ela pode falar o que ela quiser. E você cortou esse ciclo com os seus filhos, falando de ação. Não. Porque eu cortei esse ciclo. Eu não vou deixar isso acontecer, não vou fazer a mesma coisa que ela fez comigo com os meus filhos. Eu abraço, eu falo, eu te amo, mas eu ainda Não tenho é essa sempre que eu dificuldade abraço. com isso. E depois eu vim ver, aí o amigo do Léo falou que a gente já foi marido de mulher, ele criava muito, em 1980, lá no Rio de Janeiro. Aí eu ainda tenho uma dificuldade com o Cunha, eu estava no tempo. Mas foi onde eu tenho dificuldade. Mas a Mas eu gente vai falo, te amo, aprendendo. sabe? Eu mando recadinho. Primeiro não falava isso, gente. E a mãe dela não falaram para ela. Então ela não aprendeu. A minha mãe, por exemplo, também nunca ouvi assim, isso. Só que a minha mãe, só falar eu te amo, não é palavra. Minha mãe dormiu muitas vezes sem comida para dar comida para nós. Quer um eu te amo maior do que isso? Eu não ouvia minha mãe falar eu te amo, mas eu ouvia minha mãe dormir sem comida para dividir a comida com os 9 filhos. Várias vezes eu ouvi. Mas assim, é isso que eu falo, sabe? Às vezes não é o outro que tem que mudar com a gente. É a gente que tem que mudar com o outro. Passa a abraçar sua mãe. Toda vez que você encontrar com ela, você dá um abraço dela. Ixi, eu moro lá em Não, mas eu falo assim, Mas a gente. Então, aí agora a gente quase todos os dias fala chamada do vídeo, mas ela passa logo com meu pai, porque o meu pai a gente nunca viu. Parece assim, nunca vi a relação da gente muito boa, mas ela já passa com o pai, mas eu e ela, que nem eu sou da dúvida. Agora foi que passou a melhorar. Ela não, eu cheguei, a última vez que eu fui para lá, eu fui por conta do acidente que eu tive de carro, então fui com a clavícula quebrada, com aquele ferro para isso, desempregada, eu aconteci grave, fiquei muito confusa, com os 2 filhos, sem marido, tinha separado. Minha mãe não ia ser, assim, ficou um tempo comigo, uma semana, que ficou isso, vai fora. Eu voltei para Conceição, para casa da minha comadre. Então, assim, eu não ia ser, então, muita coisa grave, sabe? Eu fico pensando, gente, mas o que eu fiz tanto em outras vidas que está acontecendo essas barbaridades comigo hoje? Aí eu fico pensando, você fica falando aí que a de Ângela, é sofrimento o tempo todo. Falou, não sei se acabou agora. Eu fico assim, gente, estou com 51 anos que eu sou. Eu não aceito esse tal de sofrimento aí que a Joana, ela me perdoa, fala tanto que tem que sofrer para a pessoa lavar a alma, entre aspas, melhorar. Eu não sei, até você sabe, né? Vocês começam a falar, eu já falo, não sei.
Não sei. Vamos encerrar, então? Cada um tem seu tempo, cada um é único, né? E assim a gente vai agradecendo, né? Todas as oportunidades, ensinamentos, os depoimentos. Todos os depoimentos aqui são com muito respeito. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger durante todo o resto da semana. Vamos agradecer o Divaldo, a Joana de Ângeles por todo o ensinamento de hoje. O pessoal da internet aí entendeu direitinho tudo que nós falamos. Ah, que bom. Tudo certo. Cris. Que Jesus abençoe vocês também. E assim fazemos a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.